Deus abençoe a sua vida. Eu quero começar esse programa mostrando para você a história de uma mãe que, quando ela teve a maior felicidade da vida dela, ou uma das maiores, que foi o nascimento do seu filho, ela teve também a revelação, uma péssima notícia, que foi de uma doença que quase levou a óbito o seu filho. Como foi que essa história mudou? Acompanhe nesse momento, porque eu quero mostrar para você, através desse programa, que para o seu caso tem jeito. Imagine vir ao mundo já com uma sentença de morte. Com 41 semanas, Samuel nasceu. Era muito querido e esperado, por todos. Aqui ele nasceu saudável, ainda estávamos no hospital, aqui já estávamos em casa, já tínhamos recebido alta, estávamos bem. Só que com 21 dias de vida, nós prestamos atenção que na mama dele direita estava essa vermelhidão. E aí ele ficava incomodado, estava sentindo febre. Chegou o momento em que a gente mediu a temperatura dele, estava 38, quase chegando a 39. Aí a gente entrando em contato com o médico, ele falou, não é normal para um bebê recém-nascido. Então, é melhor vocês levarem ele na urgência. E chegando na urgência, aí a médica fez exames e aí ele precisou ficar tomando antibióticos na veia, internado no hospital, durante 9 dias. E cada dia que passava, aquele tumorzinho ia crescendo e aí só ia ficando mais vermelho, ficava quente ao redor. Aí a gente fazia compressas e ficava aquela vermelhidão, ele chorava muito de dor. E os médicos falavam, mãezinha, tenha paciência, que realmente isso dói, porque a mama já é um lugar bastante sensível, do ser humano. E imagine de um bebê, E aí, um dia, a gente dando banho nele, o peitinho dele estourou. E aí ficou saindo essa secreção, colocaram um curativo, ele continuou tomando medicação. E aí as enfermeiras prestaram atenção que ele estava fazendo um esforço para respirar. E aí já começaram a olhar, mãezinha, ele está fazendo um esforço e isso aí deve ser bronquiolite. Porque ele respirava tanto forte que a barriga dele entrava para dentro e mostrava as costelas, dele. E aí a gente levou trocamos ele de hospital. E aí, quando chegou, os médicos, eu já cheguei já no hospital e as enfermeiras, a saturação dele estava baixinha, as enfermeiras já disseram, qual é a mãe que chegou com o nenenzinho, e já tomaram ele do meu colo. Já colocaram ele em uma maca e começaram a fazer uma série de exames. Aí vieram uma das piores notícias, vamos precisar levar seu filho para a UTI, porque o caso dele é grave e lá ele vai ser melhor acompanhado, mais de perto. E aí, no outro dia, chamaram meu esposo, a médica responsável da UTI chamou meu esposo e falou, olha, nós vamos precisar, para o bem do seu filho, entubar ele. Porque a gente já tentou colocar outros equipamentos com oxigênio para ajudar ele na respiração, mas nada resolveu. Ele ainda continua fazendo muito esforço. E eu ainda não sabia das coisas que estariam por vir, Demorou um pouco na troca de plantão. Aí o médico chamou novamente eu e meu esposo. Aí disse, olha, pais, como o filho de vocês é muito novinho, as veinhas normal dele, do braço, não vai suportar a quantidade de antibióticos que era forte. A gente ia precisar estar furando ele direto. Então, para que isso não aconteça, a gente vai precisar fazer um acesso central, de uma veia que liga do pescoço ao coração. E ali já foi um choque, Aí a gente não tinha o que fazer, saímos da sala para o médico poder fazer o procedimento. E nisso, eu lembro que a gente ficou sentado em 2 poltronas de frente à sala, dentro da UTI, e eu só com meu esposo via o movimento muito
desesperados, médicos chamando pessoas de fora, equipamentos, entrando dentro da sala e eu, Cleverton, aconteceu alguma coisa com Samuel, aconteceu alguma coisa. E eu chorava. E aí o médico veio conversar com a gente, aí sentou na nossa frente e falou, olha, pais, a gente por um momento perdeu seu filho. Aquela linha eu lembro como se fosse hoje, pastor, as linhas que batem ali, o coraçãozinho do seu filho ficou retinha, zerou. E teve o quê? Parada cardíaca. Ele ficou 13 minutos desacordado, morto. 13 minutos. Diante de um diagnóstico cada vez mais grave, os pais perceberam que já não lutavam apenas contra uma doença. Era a batalha pela vida de Samuel. Só que aí o médico falou, como ele ficou 13 minutos, né, desacordado, morto, a gente precisa que ele dê algum movimento, mexer um dedo, a perninha, para a gente ter certeza que ele não ficou com sequelas. E aí, quando tiraram o tubo dele, não demorou, ele teve convulsão, ficou convulsionando na cama. E aí, nesse período, foram tirar novamente outro raio-x do pulmãozinho dele. E estava completamente um lado do pulmão preto. Aí a médica do plantão disse, vamos precisar entubar novamente. Fizeram de tudo para não precisar entubar ele pela segunda vez, mas nada resolvia. Os médicos falavam muito em sequelas. Segundo os médicos, ele poderia não ser uma criança normal, né? Não caminhar, não ser interativo, né? Ficar acamado. Eu me perguntava muito se um dia eu pegaria meu filho no colo novamente. A gente já tinha conhecimento, né, da fé, do altar, do sacrifício, né? Já somos da igreja. E eu lembro que eu orava a Deus e eu dizia, lembrava muito daquela passagem, né, do pai que chegou ao Senhor Jesus pedindo para curar o filho dele, né? E ele pediu ao Senhor Jesus para ajudar na falta de fé dele. E eu orava, eu pedia a Deus, meu Deus, que essa enfermidade, né? Eu, com a Bíblia sentada na poltrona ao lado dele, eu disse, essa enfermidade será para a glória do Senhor. Foi muito difícil mesmo. Mas assim, a gente precisava agir, né? Não era só oração, né? Deus, ele queria ver a nossa ação, né? Naquela época não era fogueira santa, mas por a gente já saber o caminho do sacrifício, a gente sabia que o que o nosso filho precisava, só Deus, o altar, poderia dar. Só Deus poderia devolver. Eu lembro que eu cheguei à noite na UTI, né? Para dormir, e disse, amanhã de manhã logo cedo, eu vou para o altar. Vou fazer o que eu já devia ter feito. Falou isso, já sei o que eu vou fazer. Entrou no banheiro, deitou no chão e foi dormir. No outro dia cedinho ele saiu e foi. E eu lembro que a minha mãe ela falava, Bia, faça do banheiro da UTI o seu altar. E eu fazia, comecei a fazer, entrava lá, me ajoelhava lá no vaso e eu falava, meu Deus, Samuel, ele é do Senhor, ele pertence ao Senhor. Lembro que cheguei no altar, fiz minha parte, desci e falei para o pastor, agora está na mão de Deus. Quando decidimos subir no altar com o nosso tudo, né, nós falamos, meu Deus, ou o Senhor cura, ou o Senhor leva o nosso pequeno. Quem é esse daí? É o nosso pequeno milagre, Samuel. Esse é o Samuel. Que Deus restaurou a saúde, a vida, através do sacrifício no altar. Quando desentubaram ele da segunda vez, os médicos já viam que ele reagia diferente. Assim que desentubou, ele deu aquele grito e os médicos já ficaram animados, porque viram, né, totalmente diferente.
E ele já não quis mais saber de ficar, na maca, não quis mais saber do sapepe, do caninho de oxigênio, ele já não quis, ele só queria ficar no braço, só queria mamar o tempo todo. Não era, mãe? E os médicos refizeram os exames pouco tempo depois, então constataram, pai e mãe, é outra criança. A criança que a gente fez os exames ontem é totalmente a criança que a gente está fazendo exames agora. Então, não demorou muito. Quando a gente decidiu, de fato, entregar o 100%, Deus, ele não demorou, ele de imediato já agiu e houve uma transformação muito rápida, né? E hoje quem vê ele, quem olha para ele, não imagina o que ele passou, não tem uma sequela. Ele é fruto do altar. Eu digo que, além de Samuel ter nascido de mim, ele nasceu do altar. A alegria imensa, todas as manhãs, quando a gente acorda, assim que ele acorda, ele já acorda sorrindo, olhando pra gente. Então, para mim, é um sentimento inexplicável, né? Ser pai ainda ter uma criança saudável, sorridente, alegre, passa o dia todo brincando. Então, é inexplicável. Ele é um milagre, né? Está aqui a importância de depender do altar, de viver do sacrifício, porque se não fosse o sacrifício, se não fosse o Espírito Santo, a gente não teria suportado tudo isso, né? E hoje ter Samuel, todos os dias é me lembrar do milagre, né, que o Senhor Jesus fez. Assim como Ele fez no passado, Ele fez no presente também. Tá vendo aí, meu amigo e minha amiga? É só o altar. Essa situação foi revertida a partir do momento que ela usou a fé. É muito difícil para uma mãe ver o sofrimento do seu próprio filho. E quantas são as mães, quantos são os pais, quantas são as famílias que estão vivendo esse mesmo diagnóstico? Você está com um familiar internado, você está nesse momento, você recebeu uma sentença de morte, disseram que para o seu caso não tem jeito, só mesmo paliatismo. Se você quer a nossa ajuda em oração, venha hoje mesmo, se programe para essa semana estar conosco. Nós temos realizado a convocação solene, uma reunião toda especial que vai acontecer nesse domingo, e na oportunidade nós vamos ter a Santa Ceia do Senhor. Você é o nosso convidado todo especial para juntos estarmos caminhando e subindo no Monte Sião. Nós vamos acompanhar nesse momento o intervalo que fala da Santa Ceia, dessa convocação solene, e logo após uma mensagem com a Josi Boccoli. De que adianta conquistarem uma área e perderem outra? Dinheiro sem paz, saúde sem família, amor sem saúde, trabalho sem alegria. Uma vida de sucesso é uma vida com equilíbrio, e o verdadeiro equilíbrio só Deus pode dar. Neste domingo, participe das orações por todas as áreas da vida, com a Santa. Shalom! E chegamos então nas escadarias do templo. Aqui onde eu estou pisando e todas essas próximas pedras abaixo da escadaria do templo são originais. Aqui nós temos a parte nova, aqui em cima a parte nova, mas toda essa parte aqui são as pedras originais. E está escrito no livro de Joel: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Na tradução antiga, em Israel, o povo, quando tinha uma morte, quando tinha uma desgraça, o povo rasgava as suas vestes como uma demonstração de dor,
Também havia o rasgar as vestes diante de Deus como uma demonstração de dor, de humilhação diante de Deus. Eu estou me rasgando, eu estou me entregando diante de ti. Mas, nessa passagem, Joel está chamando a atenção do povo, porque Deus estava vendo que o povo sim estava rasgando as vestes, mas não estava rasgando o coração. O que isso quer dizer? O povo sim estava vivendo a tradição, porque nós vemos aí que fala que existia, né, a casa do Senhor, existia o templo. Nós vemos aí que fala também que os sacerdotes se entristeceram porque a oferta de libação, a oferta, ela parou de ter oferta, não tinha a oferta. Então nós vemos que existia sim o templo e que o povo traziam ainda as suas ofertas até que veio a praga. Com a praga não tinha mais grãos, não tinha mais azeite, não tinha mais o vinho, não tinha mais como trazer a oferta para a casa do Senhor. Então nós vemos que o culto, a tradição, a vida religiosa, o povo continuava cumprindo no templo. Existiam sacerdotes, existiam os anciãos que tinham, né, ali fala para chorar entre o altar. Então existia todo o trabalho religioso. Então primeiro toca a trombeta, chama o povo vem diante de Deus. O povo tinha que se arrepender, o povo tinha que deixar de cumprir as suas obrigações religiosas, de rasgar as vestes. Cumprir a obrigação religiosa era rasgar a veste, era que eles faziam as coisas para os outros verem, eles faziam o que os outros podiam ver, eles rasgavam a veste diante das pessoas. Mas quando Deus observava eles, Deus não via aquela sinceridade de coração. E então eles tinham que, quando foram convocados aqui diante do templo, eles tinham que então rasgar o coração. Que significa? Realmente tem que haver a sinceridade. A partir do momento que há a sinceridade, então há a verdadeira oração, então há realmente o rasgar o seu coração. Você não tem que esconder, você não tem que priorizar a sua posição, você não tem que priorizar o seu título, você não tem que priorizar se você está cumprindo as suas tarefas religiosas, você não tem que pensar no que as pessoas estão vendo, você tem que priorizar o que Deus está vendo. Deus vê a alma, Deus vê o coração. O chofar está tocando, a campanha de Israel é o chofar tocando. Você está ouvindo essa mensagem agora? Então você está recebendo a mensagem, você está sendo convocado. Agora está nas suas mãos rasgar não somente as suas vestes, mas sim o seu coração. Nos vemos aqui, nas escadarias do templo, no Monte Sião, em Jerusalém. Litraúdo. E hoje será mais um dia de oração. Às 22h30 você pode se conectar através dos canais da igreja, redes sociais da igreja, onde ali estaremos com o Bispo Renato, direto do Templo Maior no Brás, realizando mais uma oração e mostrando para você que para o seu caso tem jeito, através de testemunhos e de histórias de pessoas que foram transformadas. Se você quer a nossa ajuda, nesta sexta-feira, nós estaremos realizando um clamor em especial ao meio-dia. Serão 33 minutos de poder na hora cheia, no momento em que o sol brilha mais forte, para determinar que todas as castas do mal sejam arrancadas da sua vida e você venha ter a oportunidade de ser feliz. Vamos acompanhar um intervalo que fala de sexta-feira e eu voltarei já convidando você para, junto comigo, participar de uma oração de fé e milagres. Acompanhe agora esse intervalo e, na sequência, voltaremos orando em seu favor. Basta um pequeno ponto de luz para romper a escuridão de um quarto. A luz revela o escondido e ilumina o caminho. E no mundo espiritual também funciona assim. As trevas na vida de alguém não resistem a um ponto de luz.
E não é difícil perceber quando existem áreas de trevas, opressão, cargas negativas que precisam ser anuladas. Mas se quando o mal invade uma vida, ele traz escuridão para todas as áreas, imagine o que a luz de Deus pode fazer ao entrar. Nesta sexta-feira, o ponto de luz, na sessão do descarrego, às 7, 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e também ao meio-dia, ao lado, na Catedral do Brás. Eu trabalhava na casa de uma senhora e eu, trabalhando ali embaixo, eu olhei para o segundo andar da casa, eu estava me sentindo observada. Quando eu olhei, eu vi um homem de capa preta. Eu conseguia só escutar a risada dele, me observando e dando risada. E assim que eu olhei, eu me assustei muito e ele correu, dando gargalhada. Eu fui uma pessoa cercada pelos meus familiares que tinham envolvimento no mundo espiritual. Porém, eu nunca acreditava nisso. Eu achava que era uma besteira. E ali, quando eu via trabalhos, eu enfiava a mão. Se tivesse dinheiro, eu pegava o dinheiro que estava no trabalho, que estava ali oferecido aos espíritos, eu pegava, eu colocava no bolso. E dali pra frente, a minha vida começou a desandar. Eu comecei a não dormir direito, eu comecei a ter terror noturno, aonde dentro de casa eu ouvia vozes, comecei a ver vultos. Ali eu escutava gargalhadas, como se alguém estivesse me observando. Só que eu não associava isso ao mundo espiritual. Eu achava que era coisa da minha cabeça. E em determinadas situações, eu pedia socorro, como se eu estivesse fugindo de alguém ali. Eu começava a gritar, socorro, me ajuda, ele vai me pegar. E naquele momento eu acordava assustada e ali eu paralisava. Eu não conseguia me mexer, eu ficava ali olhando para o nada. Não conseguia ter movimento algum. E ali eu escutava risadas, aquelas gargalhadas. Eu recebi um convite, onde eu fui numa ótica fazer o exame de vista, e ali quando eu sentei, ele olhou no fundo dos meus olhos, o rapaz, e perguntou o que estava acontecendo. E naquele momento eu comecei a desabar, porque naquela altura eu já estava tendo crises de ansiedades fortíssimas, eu estava com depressão, entrei numa depressão profunda, onde eu perdi 12 quilos, estava refém de medicamentos, e aí eu recebi um convite. Foi numa quinta-feira, ele falou, olha, amanhã é sexta-feira, amanhã vai ter uma reunião de libertação, e eu gostaria de pegar o seu contato para passar para minha esposa, para ela estar conversando com você e você tá indo com a gente. Assim que eu coloquei os meus pés na igreja, o meu corpo todo, ele tremia. Eu queria sair correndo de lá, porque aqueles espíritos imundos que estavam agindo na minha vida sabiam que a partir dali a minha vida poderia mudar. Naquela noite que eu cheguei em casa, eu escutei, lá não é o seu lugar, você não pode ir para lá. Sua vida não tem mais solução, o único jeito que você tem é tirar a sua vida. Depois que eu reconheci que de fato tinha um mal na minha vida, que eu precisava eliminar esse mal, minha vida mudou radicalmente. Eu comecei a frequentar sempre, a fazer as correntes de sexta-feira, quarta-feira e domingo. A partir daquele momento, minha vida mudou, foi outra. Eu já não tinha mais terror noturno, eu já me sentia bem. Minha casa, onde eu tinha muita discussão com meu marido, a gente só vivia brigando, discutindo, eu gritava dentro de casa, eu quebrava as coisas, tinha surtos, já não acontecia mais. E aí eu indo nas reuniões, eu ouvi falar do Espírito Santo. E ali eu percebi que se eu de fato quisesse ser uma pessoa diferente, uma pessoa transformada, eu necessitava do Espírito Santo. E ali eu comecei a minha busca para receber o Espírito Santo. Eu comecei, não era a época ainda do jejum de Daniel, eu fiz o meu próprio jejum de Daniel. Eu excluí redes sociais, eu excluí o Instagram, o Facebook, aonde eu não queria mais ter nenhum vestígio daquela Beatriz velha. Eu queria que o Espírito Santo tomasse conta e fizesse tudo novo. Eu já não queria mais me lembrar do meu passado. E foi numa reunião de domingo e o pastor chamou os jovens
chamou todos os jovens para ir até o altar. E ali começou a busca do Espírito Santo. Parecia que não tinha ninguém naquele salão, que estava só eu e Deus. E naquele momento, o Espírito Santo desceu sobre mim. E ali Deus falou comigo que eu era filha dele, que ele me escolheu e que ele nunca me rejeitou. E naquele momento eu fui tomada por uma paz tão grande, a certeza de que agora eu tinha um pai, agora eu era realmente filha de Deus. E a minha vida, depois que eu recebi o Espírito Santo, foi outra. E aquele vazio que tinha dentro de mim, aquele vazio na minha alma, foi preenchido. Hoje eu sou uma nova Beatriz. A minha vida é completamente transformada. É uma vida com leveza. Depois que o Espírito Santo entrou na minha vida, eu fui outra. Muito bem, estamos de volta. Eu quero convidar você aí do hospital, do presídio, da sua casa. Muitas vezes você que está preso envia uma carta, pede uma oração, porque nós temos o trabalho evangelístico aí no presídio. Nós temos também pessoas que têm evangelizado todas as quartas-feiras dentro do hospital. Nós temos agentes do bem que têm levado a palavra de vida àqueles que estão doentes, e também temos o grupo Depressão Tem Cura, que tem levado uma palavra de vida àquelas pessoas que estão desistindo de viver. Se você está nesse momento desacreditado, desistindo de viver, pensando que para o seu caso não tem mais jeito, dê a oportunidade para Deus mudar a sua vida. A nossa catedral está localizada aqui no centro de Guarapuava. E nós temos reuniões diárias para melhor ajudá-los, para melhor atendê-los, para mostrar para você que o tempo de milagres não terminou e você não é um caso perdido. Vamos falar com Deus? É momento de oração. Depois dessa vinheta, voltaremos orando em seu favor. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que pode nos responder. Porque Ele é o único Deus. Nosso Deus e nosso Pai, eu te peço em favor dos aflitos, dos angustiados, daqueles que se encontram oprimidos, perdidos, essa pessoa que já bateu em tantas portas, que já pediu ajuda para tanta gente, mas o que eles esperavam, receber um sim, receber um não do homem, porque o Senhor é o Deus do sim, o Senhor é o Deus de já, é o mesmo Deus de ontem, de hoje, o será para sempre. O Senhor é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Então estende a tua mão, meu Deus, para tocar nessa pessoa que está hospitalizada, para tocar nessa pessoa que está nesse momento desprovida da liberdade, em um presídio, em uma cela fria, talvez, meu Pai, em uma clínica de reabilitação, esse familiar que nesse momento dobra os seus joelhos, que nesse momento coloca a mão sobre o televisor, que nesse momento nos acompanha através das redes sociais, essa pessoa que segura esse copo com água em sua mão, crendo que quando ela beber do mesmo, ela vai ter saúde, ela vai ter o seu corpo, o seu organismo restaurado. Nós oramos agora por todos aqueles que estão debilitados, desenganados pela medicina. Essa pessoa que até hoje foi escrava dos vícios, das drogas, da prostituição, meu Deus, que foi escravo da religião, mas que haja um libertar, que haja um livramento, assim como nós temos lutado, caminhado rumo ao Monte Sião, que nesse momento, ó Deus, a tua luz chegue a este lar, a tua luz chegue a esta pessoa, toque nesse casamento, restaure essa família, traga o filho que está perdido de volta para casa e venha fazer com que as portas se abram e a bênção, a provisão divina chegue até esta pessoa. É o que nós determinamos pela fé e desde já nós cremos. Consagra esta água e quando ela beber, que ela receba o milagre em o nome do Senhor Jesus. Beba com fé desta água
e sejam abençoados pelo poder de Deus. Graças a Deus. Então você pode estar conosco nessa sexta-feira, em especial às 19h30. Temos também a vigília do meio-dia e os demais horários. E nesse domingo, não se esqueça, a Santa Ceia do Senhor com a convocação solene. Rua Padre Chagas, 3536, no centro de Guarapuava. Nesse domingo, às 9 horas da manhã. Até lá!